Seja bem-vindo a mais um Susselcast. Hoje iremos gravar um tema extremamente importante. Iremos falar sobre saúde. Saúde em um hospital aqui na Baixada Santista, que eu acho que vai ser muito interessante para você, que é nosso telespectador, conhecer um pouquinho mais. Iremos falar de saúde paliativa, cuidados paliativos, né? E para isso nós trouxemos uma pessoa mais que especial. Nós estamos com um convidado de honra aqui conosco, o Dr. Marcelo Noronha. Vai falar um pouquinho de carreira, vai falar um pouquinho de desafios, sucesso e quais são as novidades no que tange aos cuidados paliativos. Você que não conhece a gente, fica aqui conosco, acompanha a gente, acompanha nosso bate-papo, você vai gostar. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Fique à vontade para conversar, falar um pouquinho de você, da sua história, se apresente, conte como tem sido a sua jornada lá no Hospital Serpieiro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Muito obrigada. Estar aqui hoje, tendo essa oportunidade mais uma vez de falar de um tema que eu gosto tanto, que é cuidado de transição e cuidados paliativos. Eu sou médico de formação, formado em 1990, já tem bastante tempo, né? Tem um tempinho. E formado em cirurgia do aparelho digestivo, mas por volta do ano de 2009, 2010... eu e um outro sócio, em São Paulo, nós montamos uma empresa de home care que a gente tem até hoje, e nesse período a gente começou a perceber um movimento, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, desse modelo hospitalar que é o hospital de transição. E esse modelo acabou chegando no Brasil, principalmente nas grandes capitais e principalmente na nossa capital, São Paulo capital. E nós, então, tínhamos um sonho de fazer acontecer um hospital de transição em alguma região do estado de São Paulo. Fizemos um estudo bastante aprofundado, né? E entendemos que a Baixada Santista era uma região, devido à densidade de pacientes, sobretudo pessoas idosas que nós temos aqui. Não sei se você sabe, mas a Baixada Santista é hoje a maior, sim. A região com a maior densidade de idosos do Brasil. E então nós trouxemos esse projeto para cá, fomos apoiados por um grupo que nos apoiou financeiramente, né? E em 2023, em agosto de 2023, nasceu o Hospital Serpieiro. Uau, que bacana! De forma resumida, mais ou menos essa trajetória. E pelo que eu entendi, você trouxe pra gente, você é médico, sempre quis ser médico, como Sempre. que foi? Já tinha claro, assim, olha, de adolescente, de jovenzinho, a gente tem um público, né, bastante interessado aí nas carreiras dos nossos convidados. Queria que você falasse um pouquinho mais quais foram os desafios que você encontrou aí ao tomar a decisão de ser médico. Eu acho que hoje a carreira de medicina no Brasil mudou muito, né? Na época em que eu fiz faculdade, a gente não tinha talvez nem 2/3 do número de faculdades que a gente tem hoje. E até aproveitando para dizer que isso tem sido péssimo, porque você tem uma formação muitas vezes deficitária e um número de médicos que certamente não vai comportar o que... Não vai comportar, quer dizer, não vai faltar, vai sobrar. Sim. Né? Mas eu acho que ainda o grande desafio é o valor, por exemplo, de uma faculdade de medicina, né? Nem todo mundo tem acesso. Na época em que eu fiz, meus pais tiveram aqui muita dificuldade para que eu terminasse, até chegou lá pelo 5º ano, a gente achou que eu não ia dar, mas graças a Deus a gente conseguiu. Mas essa é uma dificuldade grande hoje. Você tem muito poucas vagas em universidades estaduais e federais, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje para você ingressar nessa carreira. Mas eu acho que é uma carreira muito bonita, né? Cuidar das pessoas, tratar das pessoas. Eu sou suspeito para falar, né? E de uma responsabilidade enorme, né? Porque, querendo ou não, a gente confia muito, né, no profissional da área da saúde, nos médicos, porque a gente acredita que são pessoas muito mais capacitadas tecnicamente, né, para nos apoiar, porque a gente desconhece praticamente. Hoje, de repente, a gente busca um pouquinho mais de informação, que isso também atrapalha um pouquinho, né, doutor? Mas que ajuda um pouquinho também a gente
ter um conhecimento que às vezes antes nós não tínhamos mesmo, então, né? Mas isso que você falou é importante porque é mais um ponto para o médico se preparar melhor, né? Hoje o paciente, as famílias têm acesso à informação. Hoje você entra aí numa inteligência artificial, você coloca lá um nome de uma doença, 80, 90% do que está escrito lá está certo. Antigamente não, antigamente o médico falava, tem que tomar esse remédio aqui, vamos tomar o remédio. Hoje as pessoas, elas vão pesquisar, elas querem saber, elas querem ouvir mais de uma opinião às vezes. Então eu acho que isso é mais um motivo para o médico ter que se preparar melhor ainda. Então acaba ajudando também, né? Eu acredito que as ferramentas elas têm essa proposta, elas vêm com essa, né, possibilidade que é facilitar para todas as pessoas, né? A gente sabe que vem carregada também de prejuízos e danos, né? Para quem né, faz mau uso, mas de fato, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de referência e até mesmo para que a gente consiga ali tirar uma dúvida ou outra que às vezes a gente não consegue no momento da consulta, né? Muito interessante. E aí você quando se formou na área da medicina, você já sabia qual especialidade você teria, ou foi ao longo do tempo, e como que foi esse preparo? Foi logo no primeiro ano, né? No primeiro ano a gente tem anatomia, e eu gostava muito de anatomia. E aí me apaixonei pela cirurgia, que tem tudo a ver com você entender bem de anatomia, né? Então, bacana. E aí decidi que ia fazer cirurgia e fui em frente. Muito bom, muito legal. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, acho que é bem legal tá aberto aí as possibilidades, né? E já inserido na área da saúde, já olhar ali as possibilidades, né, de uma especialização, né? Hoje a gente está passando uma fase de muita modificação, né? Principalmente com a inteligência artificial, existem algumas áreas aí que, eu não vou dizer que estão comprometidas, mas que é bom ficar atento, como por exemplo a radiologia. Perfeito. Que é o médico que lauda exame, né? Ele olha lá as lâminas de tomografia, de ressonância, e ele dá um laudo. Hoje já tem inteligência artificial que faz isso, faz muito bem. E a gente nem recebe mais as lâminas, né? Recebe o laudo só, né? Já vai embora com o laudo só e é o que importa ali, né? Praticamente. E quando não, a gente encaminha para o médico ali via WhatsApp, via e-mail, né? Então, essa interpretação desses exames, ela está sendo muito bem feita por alguns tipos de inteligência artificial. Eu acho que nós vamos passar nos próximos 10, 20 anos por um período de muita mudança em todas as áreas, não só na medicina. A gente aqui do profissional do RH, a gente já vem vivenciando isso na prática, né? Sentindo isso, mas a gente acreditava que algumas áreas ainda estavam no início, né? E aí você trazendo isso é um ponto bastante interessante, bastante curioso, e que faz bastante sentido, né? Porque de fato a gente consegue hoje qualquer informação, qualquer coisa que a gente precisa, a gente consegue hoje através aí de inteligências artificiais, né? A gente consegue montar cada vez mais, né? Muito mais. E aí, e como você falou, com muita assertividade, né? Exatamente. Com muita assertividade. O que é bom e o que preocupa também, né? Porque nós, olhando ali a quantidade de curso, a quantidade de formações, a quantidade de profissionais que estão se formando, a gente imagina que esse mercado aí, de repente, vai se tornar um pouco mais seletivo, né? Inclusive, no caso, por exemplo, dos hospitais, vão procurar os profissionais muito mais qualificados, não só tecnicamente, né? Mas acredito que no que tange ao comportamento, né? Que eu acho que é o que vai diferenciar o humano do não humano. O humano do não humano, né? Agora saiu a OAB da medicina, né? O médico, para ele poder exercer, ele vai ter que fazer uma prova. Eu não... Como advogado tem o OAB, eu acho isso muito bom também, porque isso dá uma filtrada, né, nessa quantidade de médicos que vem se formando aí em alguns lugares que a gente nem imagina. E eu acredito até para, de repente, qualificar ali e mensurar também a qualidade de cada profissional, porque como a gente já veio abrindo, né, o tema e falando sobre a questão da inteligência artificial, além de você
Além do saber ali, você tem que ter a capacidade, na minha opinião, de perceber as coisas também. Não é só, né? Porque às vezes o paciente, aparentemente, eu acredito, ele está com uma aparência até boa, né? E você pode dar o laudo ali de que ele está bem, mas se você consegue percebê-lo, além do que você vê, eu acho que isso contribui ainda mais para com um diagnóstico assertivo. E acho que se o médico não tem esse preparo, acho que acaba comprometendo ali o atendimento, o acompanhamento daquele profissional. Acho que por isso o médico ele não pode ser um prescritor de exame. Ele precisa escutar o paciente, escutar a família, examinar o paciente. E é ali que começa tudo. Os exames ele vai pedir para comprovar um diagnóstico que ele já tem na cabeça. Perfeito. Mas o que a gente vê muitas vezes hoje é assim, o paciente senta, faz uma queixa, estou sentindo essa dor, estou sentindo isso, aquilo, e sai de lá com um monte de exame, e às vezes o médico nem conversou muito bem, nem colheu as informações que deveria, às vezes porque também tem muita gente para atender, né? Principalmente a gente sabe que na saúde pública isso acontece muito, né? A gente tem no SUS... Acho que esse é o principal ponto, né? O médico senta ali, tem 100 pessoas para ele atender. Para ele atender sozinho. Todo mundo reclamando porque não quer esperar. Então é uma situação com vários vieses. Né? Sim, e aí eu acho que entra a vantagem das tecnologias, das ferramentas, né, para facilitar esse lado, essa parte mais processual do atendimento, de repente sobrando tempo para esse atendimento mais humanizado mesmo, né, aonde consiga se conversar mais com o paciente, olhar mais para ele, perceber mais e fazer um diagnóstico mais assertivo, de repente, sim, né? Sim. Muito bom, interessante. E aí, pensando no hospital de transição, né, o hospital de cuidados paliativos, o que você pode trazer aí para o nosso telespectador no que tange a orientações, informações? Eu acredito que muitos desconheçam, porque eu vou ser bem sincera, né, eu não tinha tanta profundidade, e aí com o convite fui buscar mais informação, então acho que esse é um momento para você trazer aí, né, o hospital em evidência, né, falar um pouquinho mais dele, fique à vontade. Eu acho importante a gente primeiro, principalmente porque quem está nos ouvindo são pessoas leigas, a gente conceituar o que é um hospital de transição. Perfeito. Né? O hospital de transição, ele não é um hospital de cuidados paliativos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar clara. Perfeito. Ele é um hospital que também atende a esse público cuidados paliativos. O hospital de transição é um hospital com uma complexidade menor. Ele não tem UTI, ele não tem centro cirúrgico, ele não tem pronto-socorro. Ele atende o paciente que já saiu da grande complexidade. Então, eu vou exemplificar com um caso, perfeito, que aí fica mais fácil. O paciente teve um AVC, foi para UTI, foi entubado, gravíssimo, teve que fazer diálise, evoluiu bem, saiu e foi para o quarto. Ele está bem, ele está estável, ele não precisa mais daquele hospital altamente complexo. Ele vai para o nosso hospital para transicionar para casa. Por isso o hospital de transição. Bacana. O hospital de transição é um hospital que fica entre a casa do paciente, que pode ser ou não home care também, e o hospital convencional de alta complexidade. Nós atendemos hoje no hospital de transição basicamente 4 tipos de paciente. O primeiro deles é o paciente que a gente chama de clínico estável. Então o paciente passou no pronto-socorro, é um paciente de 80 anos, tem uma pneumonia, não precisa de UTI, não tem cirurgia nenhuma que precise fazer, ele precisa internar, tomar antibiótico, fazer fisioterapia, oxigênio e cuidados médicos de enfermagem. Ele não precisa ir para o hospital de alta complexidade, ele vai direto do pronto-socorro para o hospital de transição. Perfeito. O paciente de cuidados paliativos, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. O paciente de reabilitação, o paciente sofreu um acidente ou teve um AVC e está reabilitando, não dá para ir para casa ainda, ele vai reabilitar no hospital de transição. E o longa permanência, que a gente chama, que são esses pacientes já acamados, com sonda, que não tem mais condição de estar em casa, né, por diversas razões, que a gente atende lá também. Então, basicamente, é isso que faz o hospital de transição. Ele atende pacientes que precisam de cuidados, mas que não precisam de cuidados complexos de um hospital de alta complexidade. Aí você vai me perguntar assim, mas e se esse paciente que está com pneumonia está lá e ele piora e precisa de uma UTI? Ele vai ser transferido para uma UTI.
Aí é onde que faz a transição dele para a Para um complexidade. hospital de alta complexidade. Perfeito. Acho que é interessante trazer essa clareza mais técnica, né, para o nosso telespectador. E só terminando, a outra característica de um hospital de transição é o cuidado humanizado. Perfeito. Né? Que obviamente está presente em todos os hospitais, a gente sabe disso, mas no hospital de transição a gente tem um nível diferenciado de humanização, porque a gente tem uma estrutura física diferente, nós temos lá o solário, os pacientes lá não têm enfermaria, só apartamento, então a família tem privacidade para ficar com o seu familiar. Se ele quiser levar o cachorrinho, o gatinho dele para ficar com ele, ele pode levar. Eles sobem para ficar no solário, os pacientes que obviamente podem fazer isso. A equipe é treinada na sua integralidade para cuidar do paciente da forma mais humana possível. Quando eu falo equipe, não é só médico e enfermeira, é a copeira que vai levar o almoço, o jantar, é a pessoa que vai fazer a limpeza do quarto. Tudo isso faz parte de um contexto que a gente chama de cuidado, né? Porque é o que eu falei aqui agora há pouco. Cuidar não é só prescrever medicamento e pedir exame. É ouvir a família, ouvir o paciente, conversar com a família, conversar com o paciente. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje na saúde é ter pessoas capacitadas e treinadas para proporcionar humanidade. Essa é a dificuldade. Infelizmente, a gente percebe que com as facilidades e os avanços, né, nós humanos parecemos ter a tendência de nos tornar menos humanos. Exatamente. E aí o que eu percebo, né, assim, acompanhando aqui aqui na consultoria, é a necessidade de vir com esse resgate, né? Esse trabalho de treinamento comportamental, né? Porque a técnica, entre aspas, fácil, a gente consegue adquirindo, né? Mas o comportamental, ele leva um pouco mais de tempo, né? Então, tornar uma pessoa, como você falou, uma copeira que tenha a compreensão, né, humana, de uma necessidade humana, de um contato humano, respeitando ali os limites do momento, da condição, né? É diferente de você pegar uma pessoa simples e pura, que tem um entendimento do que é técnico. Vou lá e sirvo e pronto, acabou. Exatamente. Né? Ou operacional, né? E não é fácil. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi do outro lado. Eu fiquei, Gabi sabe, fiquei 50 dias na UTI, no Covid. Fui entubado, traqueostomia. Quando você está ali, se entra uma pessoa no teu quarto, um profissional do hospital, seja de que área for, ele simplesmente sorri para você e fala com você, isso já faz toda a diferença. Se entra alguém ali, deixa uma bandeja e vai embora, é muito ruim. A sensação deve ser muito péssima, né? Então, quando a gente tenta colocar isso na cabeça das pessoas, é simples, é entrar, é sorrir, é cumprimentar, é falar o seu nome. Não são grandes coisas que você precisa fazer para alguém que está doente, né? Mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil, porque a gente treinar comportamento, né? Treinar comportamento depende muito do querer do outro estar aberto e do sentido atribuído por ele para aquilo, né? Porque a comunicação não verbal é péssima, né? Você entra num lugar, você tá com aquela cara... Sim. Ai... Não precisa falar nada, né? Sim. É pior às vezes do que falar. É verdade, e eu acho que acaba atrapalhando, porque dependendo como você trouxe, né, do nível de complexidade daquele paciente, um olhar, às vezes, é um fator decisivo. Né, um olhar do outro para com ele, um fator decisivo. Então, você pensa, se eu recebo alguém... Eu no lugar ali, né, eu nunca passei, né, por uma situação do tipo que você trouxe, mas já vivenciei com meu irmão. Então, quando a gente vê alguém olhar pra gente com um olhar um sorrisinho nos olhos, brota uma expectativa, brota uma esperança, né? E a sensação de que você tá ali sendo assistido, sendo acolhido, né? Com proximidade, né? Porque você não está sozinho. Não está sozinho, é a característica do nosso povo, né? Do nosso povo brasileiro. Isso é muito característico, né? Um olhar, um sorriso, um acolhimento, né? Uma fala positiva, né? E preparar as pessoas para isso,
É um desafio, eu acredito, em todas as áreas, né? Não só na área da saúde, mas acho que um peso maior na área da saúde. Quando você atende gente, né? Sim. Para quem está atrás de um computador e não precisa lidar com as pessoas, ok, basta ele ser bom tecnicamente. Mas quando você precisa lidar com pessoas, seja na medicina, seja um vendedor, seja o que for, o que vai fazer a diferença de nós para a inteligência artificial é só isso. É isso aí. Eu acredito que a gente é como se tivesse a possibilidade de receber um superpoder, né? A inteligência artificial, eu interpreto ela dessa forma. Eu costumo dizer aqui para a nossa turma de RH. Nós recebemos aí uma amplitude dos nossos pequenos poderes, né? Na hora da seleção. Nós ampliamos isso, nós demos um eco para o nosso conhecimento, né? E não o contrário, né? Então, a gente precisa ter claro que aquela ferramenta está em nosso favor, em função e não nós em função deles, sim, né? Da ferramenta em si. Então, de fato, precisamos estudar, precisamos nos aprofundar, nos aprimorar, mas sem deixar, sem desconsiderar que o fator que vai de fato praticar ali nas relações, nas inter-relações é o humano, não tem como ser diferente, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha ali um robô, um equipamento que vai fazer a cirurgia, mas é você que está ali, né, conduzindo aquilo, né, atribuindo sentido àquele momento, né, mas é um desafio, sim, não está sendo fácil, não. A galera, eu não sei o que está acontecendo, né, não sei se o pessoal está se perdendo, né, junto com toda essa evolução, e que não está sendo fácil, né, e eu imagino que em hospital também não esteja sendo fácil. Mas muito bom. Queria que você contasse ali um pouquinho se o hospital de transição ele é aquele elo que faltava entre o modelo tradicional que a gente tem, né? Porque eu acredito que a gente tenha bastante hospital tradicional e pelo que eu entendi aqui na Baixada nós não temos muitos, né? Só um. É só esse hospital. Só o Ser. Só o Ser. Você acredita que é esse elo? Olha, a gente sempre, quando tem uma pergunta dessa, é bom olhar para fora do Brasil, né? Hoje nos Estados Unidos, você tem mais leitos de transição do que de hospitais convencionais. Então isso é um sinal, né? E qual é o sinal? Você tem uma estrutura onde você vai cuidar do paciente da mesma forma como se ele estivesse no hospital convencional, com um custo para a operadora que pode chegar a 40% menos e com hotelaria e um nível de atendimento comparáveis ou até melhor do que o de um hospital convencional. Então, assim, sim, o hospital de transição, ele é até, a gente tem um artigo que saiu essa semana que eu escrevi para o Jornal da Orla dizendo isso. Ele é uma solução muito interessante para a saúde, seja para o paciente, para a família, para a operadora e até para os hospitais convencionais, porque os hospitais convencionais estão cheios e precisam liberar leito para os pacientes agudos, que precisam estar lá, né? Os cirúrgicos, as urgências, os pacientes com indicação de UTI. Então, sim, o hospital ele é um elo de transição importantíssimo. Nós estamos ainda engatinhando no Brasil, tá? Hoje a gente tem, vamos falar, fora o Ser, você deve ter 4, 5... Nível Brasil. Uau. Redes, né? Você tem 1.400 e poucos leitos ainda, 1.600 talvez, no Brasil inteiro de hospitais de transição, o que é um número baixíssimo comparado à Europa e aos Estados Unidos. Sim, baixíssimo. Mas eu acredito que seja aí o início de uma coisa que vai crescer muito. A gente ainda precisa aqui, na Baixada Santista, um entendimento maior por parte das operadoras de saúde. Essa seria a minha pergunta, né? O que falta, né, para a gente conseguir ampliar isso numa escala, né, maior, a nível, de modo que a gente acolha um pouco mais, né? Já foi pior no começo. No primeiro ano foi muito difícil, porque
a gente teve que aculturar médicos, operadoras, mas ainda é um trabalho que precisa continuar, né? A gente tem possibilidades lá que as operadoras, principalmente as regionais, talvez ainda não tenham tido alcance de entender, né? Sobretudo no que diz respeito ao bom atendimento associado a um custo menor para a operadora. Porque assim, a operadora é uma empresa, ela vive Sim. do que o beneficiário paga e esse valor que ela recebe, ela precisa usar com o beneficiário da melhor forma possível. E a gente sabe que, apesar do ditado que diz saúde não tem preço, né, tem preço e custa bem alto, caro, né? Então, mas eu acho que está andando bem aqui, está andando bem. A gente tem visto algumas coisas acontecerem de uma forma melhor do ano passado para cá. Maravilha. E aí você falando, né, sobre a questão dos impactos financeiros, né, do custo, do quão benéfico é para o paciente, para a operadora, né? Então é uma relação de ganha-ganha. É uma relação de ganha, né? E exatamente. como, na sua visão, aí, nesse tempo de gestão, como que você percebe ou consegue, né, equilibrar aí os custos e como que você consegue alcançar aí os nossos telespectadores de modo a exemplificar, né, o benefício para todos os envolvidos? Bom, aí nós estamos falando de gestão de saúde, né, que é um tema extremamente complicado também. Eu sempre digo que gestão de saúde não é igual à gestão de uma empresa comum, de outra coisa, de outro tema, porque existem muitas nuances, principalmente no nosso país. A gente primeiro precisa entender, eu tinha lá o home care, como eu falei no começo, falei, o hospital vai ser muito mais fácil, pô. Eu não vou precisar atender ninguém em casa, né? Porque, que nem no home care, hoje eu tenho 400 e poucos pacientes, são 400 e poucas casas que eu preciso atender. Sim. Falei, não, lá já vai estar tudo no mesmo prédio, vai ser tranquilo, que nada. Porque o hospital, diferente do home care, ele é um hotel. É um hotel que tem recepção, que tem segurança, que tem cozinha, que eu tenho lá hoje perto de 15 mil refeições mês. Eu tenho farmácia, eu tenho lavanderia, eu tenho toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia, fonoaudiólogo, médicos, tudo isso sob a minha gestão. Então, e tudo isso tem que gerar valor para o paciente, para a família, e gerar valor para a operadora também, Sim. né? Porque são eles que trazem os pacientes para nós. Então é uma equação que você precisa ter muito cuidado com ela. Controlar custo em saúde, às vezes pode parecer para o leigo, pô, como assim controlar, né? Porque eu sempre faço a comparação seguinte, você quer uma BMW, você não pode comprar BMW, beleza, você vai comprar o seu Corolla e vai ficar feliz porque ele vai te levar onde você quer. Na saúde, você não aceita nada menos do que o melhor. Nem para você, nem para quem você ama. Então isso gera um problema, às vezes, de gestão muito grande, né? Porque você tem que dar o melhor, sem ultrapassar os limites do melhor, porque não dar além daquilo que seja necessário. A gente precisa fazer os médicos entenderem que eles têm que fazer os exames, mas não fazer exames além daquilo que está nos protocolos médicos, nem além, nem aquém. E a gente vai equacionando tudo isso para que o hospital, que também é uma empresa, dê resultado, porque senão ele deixa de existir. Então esse é o meu dia a dia. Equilibrar todos esses pratos. Fazer um milagre, hein, doutor? Porque precisa entregar o melhor com excelência. Exatamente. Com o menor prejuízo possível, né? Porque se você não consegue ter o maior lucro possível, vamos colocar assim, né? Ou o melhor rendimento possível, mas com o menor impacto negativo possível, isso né? Mesmo. E aí, sem descuidar da qualidade também, né? De jeito nenhum, né? Muito bom. A gente falou bastante ali introduziu ali no começo a questão da IA, né? Das tecnologias, né? E a gente discorreu um pouquinho, mas eu queria que você contextualizasse sobre essa parte da inovação, né? O quanto que, na sua percepção, de repente, ela deva ser
considerada dentro de hospitais do tipo, da área da saúde, de uma maneira geral, sem que a gente sem que a gente perca essa parte da humanização, sem que a gente tenha que desumanizar ali o ambiente de trabalho no que tange a área da saúde. Como que você tem feito esse equilíbrio, né? Tem feito esse milagre, vamos colocar assim? Eu acho que a inteligência artificial na saúde, na medicina, ela está muito ligada ainda, e talvez vá ser assim para os próximos anos, à área diagnóstica. Tá. Né? Então é importante também lembrar que boa parte dos nossos pacientes, se não todos, já chegam para nós com o diagnóstico. Eles já vão pronto. Eles já vêm com uma pneumonia, já fez uma tomografia, né? Porque é um hospital de transição, nós não temos ressonância, Sim. tomógrafo, nada disso lá. Mas é interessante a sua pergunta num aspecto que eu acho que para o hospital de transição a gente vai evoluir muito nessa área, que é o seguinte: eu estou com um paciente lá, vamos voltar lá no vozinho que está com a pneumonia, e ele precisa fazer um ecocardiograma. E eu tenho que pegar esse paciente, colocar numa ambulância, levar em algum lugar para fazer esse exame. A gente hoje lá tem um médico que tem um cardiógrafo do tamanho de um laptop. Isso é tecnologia. Uau. Ele faz o exame à beira-leito. Então eu acho que para os hospitais de transição, alguns métodos diagnósticos vão evoluir no sentido de você minimizar a necessidade de transportar esse paciente para numa necessidade de fazer algum exame desse tipo. Outro dia eu recebi lá uma pessoa que queria me vender um tomógrafo portátil. Ele não é maior do que esse painel aqui. Ele entra no quarto, faz a tomografia do paciente dentro do quarto. Falei, nossa, que legal, a gente, se tiver um problema aqui, não precisa mais tirar o paciente, né? Quanto custa? Custa $5 milhões. Uau! Então, assim, a tecnologia está aí, mas ainda não está acessível. E a tecnologia é assim, né? No começo tudo é muito caro e depois vai melhorando, os valores vão melhorando. Mas eu acho que para o hospital de transição ainda está em primeiro lugar o que eu te falei. O tratamento humanizado, a hotelaria diferenciada, porque o nosso paciente ele já vem com um diagnóstico feito. Na maioria das vezes. Perfeito. E aí, de repente, o deslocar ali fica, né, de repente, fica menos perceptível ali, Sim. né, é muito raro, pelo paciente. É muito raro a gente precisar deslocar um paciente para fazer um exame ou mesmo ter que transferir porque ele teve piora clínica. Pode acontecer. Porque a gente está falando de medicina, né? Sim. Não é uma ciência exata. O paciente Sim. pode chegar lá muito bem, tem uma complicação e precisar de uma UTI. E precisar. Mas eu te digo que hoje isso gira em torno de menos de 2% das internações que a gente tem lá. Perfeito. Então, o equipamento avançado ali dá para dar uma esperadinha, né, doutora? Dá para dar. Muito bom. Só, falando um pouquinho mais aí do hospital de transição, e trazendo ali enquanto ponto de provocação, você percebe o hospital de transição como uma solução, né? Você já trouxe alguns pontos para desafogar o SUS, e na sua percepção, como seria feito isso? Como que daria para fazer esse processo, né, de diminuir a demanda, né, do SUS? Como que seria feito isso? Bom, em primeiro lugar, você precisaria ter hospitais de transição que atendam o SUS. Tá. Né? Ou que os governos, as prefeituras, os estados topassem fazer parcerias público-privadas com hospitais particulares, como é o nosso caso. Porque hoje, para um hospital privado atender a tabela SUS, é inviável. Totalmente, financeiramente é inviável. Então, eu acho que a saída, e desafogaria muito, por exemplo, hoje a gente teria aí uma capacidade ainda de uns 20 a 30 leitos, que a gente poderia atender SUS, né, desafogando esses leitos para o paciente agudo. Mas isso precisaria de uma conversa, de uma parceria mesmo, de uma contratação, como fez a Prefeitura de Praia Grande. A
Prefeitura de Praia Grande tem uma parceria com o IGESP. Ela interna pacientes lá para cirurgias, né? Lá no começo do hospital eles nos procuraram, acabou não evoluindo, mas não é um atendimento SUS. É como se fosse um convênio que a prefeitura faz com aquela instituição privada para atender os beneficiários que eles encaminham para lá. É um projeto e é um modelo muito interessante, na minha opinião. Porque eu acho que o maior problema que você tem hoje no SUS é não encontrar vaga para internar paciente agudo. Não encontra. Não encontra, e aí a gente esbarra em diversos problemas, porque às vezes aquele paciente nem tem todo esse tempo para ficar aguardando, esperando. Muitas vezes né? não tem. Às vezes o quadro se evolui, né? Sendo que a gente sabe que tem hospitais ali tendo a condição de acolher e dar a assistência e o atendimento necessário. Isso aconteceu na Covid, né? Sim. Forçosamente. Sim. Além dos hospitais de campanha, a gente viu aí prefeituras e estados fazendo parcerias com hospitais particulares para internação de paciente em UTI. E foi um exemplo. É possível. E foi um exemplo, né? Empurrado, vamos dizer assim, goela abaixo, né? Porque ninguém esperava, né? A situação que se tornou. E foram encontradas soluções, né? E por que não dar continuidade, né? Exatamente. Vamos lá, né? As prefeituras aproveitar as oportunidades para atender aí com humanidade, com humanização, né, os nossos munícipes, os nossos cidadãos brasileiros, né, leitos tem, né, doutor Noronha, leitos tem, como o doutor está falando, então vamos lá para as parcerias, muito bom. Com relação ao tema, a falta, né, o que falta para que esse modelo ele consiga ser, eu não sei se a palavra reconhecida, né, seja a mais adequada, mas o que ainda falta, né, além das parcerias, assim, você acha que é uma questão do desconhecimento da população para pressionar um pouco mais? Estamos falando do SUS? Isso, nesse processo aí do hospital de transição. De transição. Isso, o que falta para ser um modelo reconhecido, se é que já não é reconhecido, então, né? Nós temos uma rede, existe uma rede de hospitais de transição em São Paulo, que deve ter hoje lá em torno de 400 leitos, divididos em 5 ou 8 unidades. Enfim, 400 leitos. Esse pessoal não tem vaga. Não tem vaga. Às vezes tem paciente em fila de espera. Uau! Existem regiões do Brasil que têm hospitais de transição que estão lotados permanentemente. Eu acho que nós somos muito novinhos aqui ainda. Aqui. Né? Nós de repente aqui, desconhecimento, né? Chegamos aqui tem 2 anos. Como eu falei no início, né, da conversa, algumas operadoras já começaram a entender o modelo, já estão apostando mais no modelo. Eu acho que é uma questão de tempo, porque o resultado para todos, como você mesmo bem falou, ganha-ganha, é um resultado óbvio. Inclusive nós temos já números mostrando isso, né, da nossa história lá. Muito bom. Então é só uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo. A gente consegue alcançar mais pessoas, né? Sobre... Ainda nesse sentido, né, do hospital de transição, você tinha comentado que existe uma diferença ali no paliativo, né? Você gostaria de abordar um pouquinho mais, até a título de conhecimento para os nossos telespectadores, para que eles tenham ali a clareza, né, do que é um e do que é o outro atendimento, né? Vamos falar, então, a coisa mais importante de cuidado paliativo, que eu vivo repetindo onde eu vou. Cuidado paliativo não é para o paciente que vai morrer só. Quando alguém fala hoje, fulano está em cuidados paliativos, que é a primeira coisa que vem à cabeça? Vai morrer, tá grave. Já. É uma doença que não tem volta. O conceito de cuidados paliativos é uma ciência que se aplica a qualquer doença que ameace a vida. Então, eu vou te dar um exemplo claro. A mulher está lá tomando banho, ela vai lá e ela nota na hora de se lavar que tem um nódulo na mama. Ela vai ao ginecologista, faz a mamografia, tem um nódulo. Ele biopsia e fala para ela, olha, isso é um câncer de mama, nós vamos ter que tratar. Em que momento essa mulher começou a sofrer?
nesse momento. Ela já é uma paciente candidata a acompanhar a doença com o ginecologista e a ser acompanhada por uma equipe de cuidados paliativos que vai trazer o que para ela? A parte espiritual, social, humana, para que ela aguente passar por aquela empreitada que ela tem pela frente e que ela saia curada, ou não. Infelizmente no Brasil hoje, ainda as equipes hospitalares entendem o seguinte: eles ligam lá às vezes ao hospital falando, eu estou com um caso aqui de cuidados paliativos para mandar para você. O paciente chega lá, ele está terminal. Esse paciente tinha que ter sido abordado, e essa família também, lá no diagnóstico, para que ele tivesse todo o apoio até aquele momento. Então nós lá, como eu falei no início, atendemos também cuidados paliativos. Nós temos lá uma equipe treinada e capacitada para atender cuidados paliativos, inclusive médicos formados nessa área. No Brasil isso está tão engatinhando que só em 2023 cuidados paliativos passou a fazer parte da grade curricular obrigatória das universidades de medicina. Na Inglaterra isso começou em 1918. Uau! Tá. E aí a gente percebe, de repente, o quão sofrido né, num hospital tradicional, as pessoas receberem o diagnóstico, né? O quanto isso, de repente, acaba agravando, né, a esperança ou a expectativa, porque a pessoa, ela já chega lá. Pior que isso, a condução do caso, porque prolongar sofrimento não é prolongar a vida de ninguém. Né? Isso é uma coisa muito importante também. Eu vou te dar um número que você vai ficar estarrecida. Tem um estudo de 87 países. O Brasil está colocado no número 85 como o pior país para se morrer. O brasileiro morre sofrendo porque aqui a gente não tem a cultura ainda que deveria ter dos cuidados paliativos. Uau, é muito... Então é o paciente que tem 90 anos, que está com câncer terminal, está sofrendo e que mesmo assim ele vai para a UTI, ele vai ser furado, ele vai ser entubado, vão passar a sonda nele e ele vai morrer naquela UTI sofrendo. Fica ali definhando. Isso na Europa é crime. Um médico que faz isso em alguns países europeus, ele pode perder a licença dele porque isso é crime. Isso se chama distanásia. Prolongar o sofrimento de uma pessoa. Diferente da eutanásia e diferente da ortotanásia, que no Brasil é legal. Ortotanásia é quando você deixa de fazer coisas para o paciente que vão prolongar o sofrimento. Né? Então o paciente está ligado lá num respirador, você pode desligar o respirador? Se o paciente quiser, se a família quiser, pode. E esse número, ele se dá... Vamos pensar aqui nos pacientes, né, e nas suas famílias. Se dá pelo desconhecimento, né, dessas informações, de que inclusive tem países que consideram como crime. É uma expectativa, uma esperança desproporcional, desmedida, o que torna, na tua percepção, esse número tão agressivo, porque de 87, 85 você falou, né? Então, Exato. assim, é praticamente o número máximo, né? Nós estamos mal, né? Muito mal. Isso acontece por conta de desinformação, tanto da área médica, da saúde, quanto da área leiga. Hoje, no Brasil, já existe o testamento vital. Você pode fazer se você quiser, tem até um aplicativo que você já pode fazer. O que é o testamento vital? Você vai colocar lá, eu vou colocar lá, eu, Marcelo Noronha, se eu estiver nessa condição, eu não quero ser entubado, eu não quero ser levado para UTI. Por quê? Você tira esse peso para o teu familiar resolver na hora que você não está respondendo mais. E é bom você responder por você, porque depois você não sabe o que eles vão querer, né? Seu direito, né? Então, assim, na hora da emergência, na hora do sofrimento, as famílias, elas têm uma tendência a resolver por prolongar o máximo que puder o que estiver acontecendo. Porque é difícil você assumir, você chegar para uma equipe médica e falar assim, olha, eu não quero mais que faça isso, que faça aquilo, que leve para a UTI. Né? Isso tem que partir da equipe. A equipe tem que sentar com a família e falar, ó,
teu pai, a sua mãe não tem mais condição, se for para UTI, se for entubado, vai sofrer para o mesmo fim, nós vamos estar prolongando uma coisa que não tem mais volta. Trazer essa tranquilidade para a família junto com a equipe tomar essa decisão. Mas muitas vezes não é o que a gente vê, não é o que acontece, né? Então, a gente precisa colocar no nosso país essa cultura. Graças a Deus, isso já está nas universidades, essa cadeira de cuidados paliativos. Outro dia teve uma reportagem sensacional no Fantástico da Cláudia Arantes, falando lá de cuidados paliativos. Eu convido as pessoas leigas a lerem sobre isso. Você encontra isso em qualquer lugar hoje. Leiam sobre cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é deixar de fazer coisas ou fazer coisas que vão levar o paciente à morte. É uma ciência que simplesmente cuida de qualquer coisa que vai ameaçar a tua vida, cuida do ser humano que está ali, da biografia daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma história, não é uma pessoa que está ali em coma. Ele às vezes não pode decidir mais por ele. Se ele pudesse decidir, será que ele ia querer ir para a UTI ser entubado com 95 anos? E existe um protocolo para confortar, vamos colocar, Existe. as famílias, de Claro. que, olha, esse processo daqui por diante é sofrimento, não é mais tentativa de uma melhora, de conseguir com que esse paciente evolua positivamente. Sim. Vários protocolos. Existe? Vários protocolos. E aí, essa pessoa pesquisar, ela consegue saber quais são eles, porque às vezes, de repente... Mas olha, a gente tem os protocolos, mas imagina um paciente de 90, 95 anos, teve um AVC hemorrágico, está preso a um leito. Esse paciente não vai voltar a andar, a conviver, ele tem sequelas neurológicas irreversíveis. Isso aí você consegue ver nos exames, né? E às vezes esse paciente fica lá 5, 6, 10 anos, respirando por um aparelho, em casa, comendo por uma sonda, urinando e evacuando por outra sonda. Qual é o conceito de estar vivo nessa história? Sim. Será que ele ia escolher isso para ele? Acho que não. Porque o sofrer, né? A família sofre ali, vendo aquele estado, inclusive, mas o paciente que está na condição, acredito que sofra, né, até mais, porque não consegue nem responder, como você falou, por si, né, pelo amor de Deus, cessa isso aqui. Os nossos pacientes de cuidados paliativos, que, volto a repetir, é uma das áreas que a gente atende no hospital, que chegam lá e que estão se comunicando, eles... 99% eles dizem, não quero isso, não quero aquilo, eu quero ficar em paz aqui. Só tira a minha dor, não me deixa sofrer, é isso que eu quero. Mas infelizmente às vezes o paciente não pode decidir por ele. Sim. Porque ele está em coma, porque ele não está conversando mais, e aí... Aí depende do familiar para que consiga fazer, né, cessar esse sofrimento, né? Então por isso a importância do familiar ter o conhecimento. Buscar conhecimento. No final, tudo passa pela informação, né? Sim, a gente precisa se informar das coisas para poder entender o que é aquilo que a gente não conhece. Sim, não dá pra gente ficar... E é engraçado, né? Porque a gente estava a todo momento falando aqui de tecnologia, de IA, e ainda assim a gente se depara com esse... com essa criticidade, né? Parece surreal até, né? Que no mundo tão atual, tão cheio de informações e tecnologia, ainda a gente se depara, por isso a pergunta, né, se é a falta do conhecimento ou se de fato é um apego excessivo ali pelo familiar, por pensar de, se eu faço isso, eu estou sendo egoísta. Com certeza está. Né? Eu posso ter muito apego a você, mas se o meu apego e o meu amor forem realmente verdadeiros, a última coisa que eu quero é ver você sofrer. Ver o sofrimento. Então, normalmente, a gente acaba fazendo isso em primeiro lugar por nós. Sim. Né? É muito fácil você chegar em algum lugar e falar, quero que façam tudo até o fim. E as consequências disso para quem está lá? Sim. Né? Porque todos nós vamos embora um dia. É inevitável. E não é deixar de lutar pela vida, Sim. porque esse é o conceito máximo da medicina. Mas é lutar pela vida sem causar sofrimento se você não tem mais recuperação. Sim.
E aí você trouxe, né, a questão ali do preparo da medicina, do profissional, da liderança, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, e você trouxe também que o hospital ele conta com profissionais preparados para isso, Tem né? que estar muito preparado. E daí assim, aqui você busca informações, você busca conceitos mais fora do Brasil, porque pelo que eu entendi, aqui não está tão aprofundado assim, né? É mais recente. Como que tem sido esse preparo? Como que você tem conduzido esse preparo aí com o seu time, né? Com a sua equipe? A gente tem hoje, principalmente no Einstein e no Sírio-Libanês, boas pós-graduações e cursos em cuidados paliativos. Inclusive, o manual do Serpieiro é baseado no manual de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Temos também uma parceria com Fernando Kawai, que é um santista, chefe do Serviço de Câncer e de Cuidados Paliativos do Hospital de Nova York. Uau! Ele esteve na nossa inauguração, a gente intercambia com ele informações. Ele, quando vem ao Brasil, que a avó dele mora aqui, nós cuidamos dela aqui, ele sempre vai lá no hospital. Então, assim, mas hoje você tem no Brasil bastante informação, bastante mesmo. É querer olhar e buscar. E os nossos profissionais, obviamente, não os que cuidam dos outros tipos de paciente, mas o médico hoje lá que olha o paciente de cuidados paliativos, ele precisa ter formação. Nós temos lá hoje internato da Unimes e da Luzia, da Em Cuidados Paliativos, Legal, quinto e bacana. sexto ano. A doutora Flávia, ela é professora lá de cuidados paliativos, ela passa a visita com os alunos, faz as aulas teóricas lá dentro do hospital. Então a gente tem essa vertente aí de educação nessa área que é muito importante. Como você falou, precisa ser mesmo um viés de educação, né? Porque vai além de uma orientação, de um curso, de um treinamento, né? Precisa mesmo ser um processo praticado passo a passo, dia a dia, né? Acho que desde o início ali, de repente, né, da formação, acho que isso daí acaba facilitando esse profissional a atribuir sentido na sua prática diária, né? Sim. E aí comprando aquilo como se realmente aquilo fosse algo natural de um profissional, né? Não fosse algo imposto, porque de repente tem lugares que acaba impondo o protocolo, você tem que seguir isso, aquilo, mas a pessoa não abraçou para si, exato, né? A causa, né? E aí você conta para mim, assim, né, da sua trajetória, na sua vida, você já precisou priorizar e decidir ali num tema tão sensível que a gente está conversando, entre prolongar uma vida ou priorizar a qualidade dela, né? A gente não precisa decidir justamente porque a gente sabe que decisão tomar para cada caso, né? Se for para prolongar a vida, a gente vai estar sempre disposto a fazer isso, principalmente se o paciente tiver qualquer possibilidade de melhora. Eu nem digo de cura, de melhora. Se ele puder ir para casa, ele puder conviver com a família dele, né? Agora, existem esses outros casos que você sabe que você não está prolongando nada, você está prolongando um baita sofrimento para aquela pessoa, né? E aí você tem lá todos os protocolos que você tem que seguir, conversar. Agora, é preciso que a família entenda e aceite isso, porque se a família não aceita, a gente não pode seguir em frente. Eu não, olha, se ele piorar, eu quero que entube e leve para UTI. A gente, assim, no Brasil ainda é complicado você dizer não, eu não vou fazer isso porque tecnicamente está errado. É um dilema, mas a gente não precisa fazer essa escolha. A gente tem hoje tudo muito protocolado e conhecimento suficiente para saber que tipo de paciente a gente tem que fazer aquilo ou não. Ou fazer aquilo, deixar de fazer alguma coisa, conversar com a família ou não. Normalmente os pacientes que vão para o Serpieiro de cuidados paliativos, a equipe do outro hospital já conversou com essa família na origem. Olha, você está indo para lá para ter um cuidado mais humanizado, ele é um paciente de cuidados paliativos, né? Mas às vezes acontece assim, chegou lá uma vozinha de quase 100 anos, tá com uma pneumonia, tá bem, mas e se ela piorar, a gente vai entubar?
Isso tem que ser alinhado com a família. Então a gente tem lá uma sala, que a gente chama de sala da família, que a gente faz as reuniões com a família. Às vezes tem familiar que não está lá, a gente liga ali no vídeo para deixar isso tudo muito bem alinhado, conversado. A gente dá informação para que eles entendam o que a gente está falando, entendeu? E aí as decisões são tomadas. E aí fica mais fácil também, né? E a decisão fica mais ali na responsabilidade do paciente mesmo ou do acompanhante dele, né? Isso é bom, né? É bom. Ajuda. Doutor, a gente veio discorrendo aqui de um tema, né? Muito importante, com bastante informação, mas que para a família ali, que de repente acompanha o paciente ali em transição, ou que seja ali nos cuidados paliativos, além disso, hoje a gente está, né, percebendo um aumento de casos, né, por conta até de algumas questões aqui no nosso país, de um sofrimento psíquico, né, de um adoecimento psíquico. Como que é essa parte lá no hospital? Os pacientes, eles contam com esse apoio? A família do paciente também conta? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, o Hospital de Transição tem uma equipe multiprofissional, né? Então, além do fisioterapeuta, da fono, da TO, médico, enfermeira, a gente também tem a psicóloga e o psiquiatra, que acompanham esses pacientes, aqueles que precisam, e essas famílias. Para você ter uma ideia, lá hoje a gente atende muito mais a família do que o paciente. O sofrimento da família é muito grande numa hora dessa. Então é preciso sim que a gente dê esse apoio. O nome da nossa psicóloga é a Flávia, o psiquiatra o Dr. Bruno Reis, e eles estão ali para dar esse apoio. Independente disso, agora em novembro, no 8º andar, nós inauguramos 12 leitos de saúde mental, de internação em psiquiatria. E porque a gente percebeu, primeiro, que a gente, como você mesma disse, tem aumentado muito o número de pacientes com problemas de saúde mental, e na nossa região tem pouquíssimos leitos privados de psiquiatria. As operadoras têm muita dificuldade para fazer esse tipo de internação aqui, porque tem poucos leitos. Então nós inauguramos em novembro, está funcionando, o Dr. Bruno Reis, que é um excelente psiquiatra, está à frente desse projeto, ele é o chefe lá dessa enfermaria. Então tem essa novidade aí também, que é a sala de psiquiatria que do bacana. Serpia. Então, pacientes que não estejam lá nos cuidados conseguem ser atendidos? Conseguem. Eles são encaminhados normalmente de algum pronto-socorro ou de alguma outra clínica, pela operadora para nós, já com diagnóstico, para fazer o tratamento lá, permanecer lá algum tempo, alguns dias, e depois... E aí também tem a internação desses pacientes, eles conseguem ficar lá acompanhando. No 8º andar. Perfeito. Tem uma ala lá que é preparada para eles, apartamento, a família pode acompanhar, a gente até prefere, né, e tá indo muito bem. Porque a gente tem percebido, né, como você falou, tem aumentado bastante os casos, bastante. Né? A gente aqui no ambiente de trabalho, no recursos humanos, a gente tem visto, inclusive até a NR1 veio, né, sendo revitalizada, vamos dizer assim, né, porque tem aumentado assim, de modo extraordinário a quantidade de sofrimento psíquico entre as pessoas, Sem né? dúvida. Por N situações, né? Às vezes a pessoa até desconhece porque que ela está em sofrimento psíquico. Normalmente desconhece. Né? Eu estava bem e não sei nem o que está acontecendo comigo. E aí entra em sofrimento, né? Então, muito bom saber aí que o hospital dispõe desse atendimento, ainda de forma humanizada, que acho que isso daí faz toda a diferença. Né? Extremamente importante para os nossos pacientes. Você comentou de solário, né? Que as pessoas podem, tendo condição de se deslocar para tomar um solzinho, que isso daí faz toda a diferença na saúde, eu acredito nisso, né? E tem mais algum benefício? Assim, posso levar sendo um paciente, né? Pode levar o seu pet, lá Pode. Tem pet também, queria que você falasse um pouquinho mais. Lá a gente tem um programa que a gente chama de pet terapia. Então, aí tem duas vertentes. Tem uma ONG que uma vez por mês leva animais lá, né? Mais de uma ONG. E deve ser um sucesso lá, Total. Então tem os Goldens, tem os cachorrinhos, tem
já foi lá um poneizinho. Uau, qualquer tipo de animal entra? Eles vão lá fazer a visita dos pacientes. Inclusive eu tenho uma vira-lata, que é a Bisteca, que trabalha lá, uma vez por semana ela vai lá passar visita. E os pacientes que têm um cachorrinho, um gato, e que querem... Porque é muito importante. Eu fico imaginando, que eu tenho 2 vira-latas. Eu tenho um gatinho. Imaginando se eu estou internado, eu ia querer muito que elas estivessem comigo. Que delícia. Né? Que eu pudesse vê-las, né? E aí a gente tem isso lá. Olha, eu posso trazer meu cachorro? Pode trazer, ele vai, fica lá. Passa o dia lá com o paciente, com a família, sem problema nenhum. E isso ajuda também, né? O paciente na recuperação, ajuda o bichinho que fica ali, cadê meu dono? Onde que ele foi? Meu tutor, né? E ter esse contato também, isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom. Nossa, muito legal. Amei, hein, doutor? Uau, que maravilha, que tarde produtiva, que tarde maravilhosa. Ficaria aqui o restante do dia conversando, ouvindo você falar. Muito gostoso, mas a gente precisa liberar o senhor, né, para voltar lá para suas rotinas, né, para os cuidados ali, para os atendimentos, apoiando o time. Nós hoje conversamos com o Dr. Marcelo Noronha, ele que é médico, CEO do Hospital Serpieiro. Você ficou aqui com temas importantíssimos e eu acredito que relevantes para você. Você sabia de tudo isso? Sabia da diferença entre o hospital de transição, de cuidados paliativos, de alta complexidade, home care tradicional? Então você pode contar com essas informações aqui. Foi um prazer, doutor. O prazer foi todo meu. Muito obrigada de verdade por ceder o seu tempo. Acredito que esse bate-papo que a gente teve vai ser muito importante e útil para muitas famílias que nos acompanham. Espero que sim. Obrigado pelo convite. Muito contente de ter vindo aqui hoje. Viu? Muito obrigada. Para você, continue seguindo a gente, acompanhando a gente nas redes sociais. Faça o seu comentário. Quer fazer pergunta para a gente? Quer saber mais? Siga o doutor também nas redes sociais. Tchau, tchau.